Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 30 de dezembro de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Acabou o sistema bancário global. Todo o sistema bancário global deixa de existir no planeta. Há pedidos de ajuda da China em compensações globais financeiras. E nós estamos no embate de guerra entre todos os protagonistas. O Japão vai libertar a China da opressão do maoísmo, da opressão comunista que há décadas se posicionam na China contra o povo chinês. Os maoístas e a dinastia Han do Xi Jinping, cachorro louco, deixa de existir. Será varrida toda a armada da Marinha da China, a aeronáutica e os seus posicionamentos nucleares. Será arrasada a defesa armada da China, como também o seu capital não existe mais. Não existe mais capacidade financeira nem mineral da China. Estão todos sem liquidez, obsoletos. Com relação ao Brasil, Toffoli já está sendo advertido pela CIA, pela Polícia Federal Brasileira, a acariação do Banco Master, que é a máquina de lavar do comitê chinês no planeta. Utilizou o Banco Master para lavar o dinheiro da Europa, da Oceania, também de toda a América Latina. E tudo isto já com provas suficientes. Foi feita uma busca e apreensão na fortaleza da mansão do Alexandre de Moraes, onde paredes falsas, todas pintadas em dourado, ocultavam caixas e caixas de material, todos eles processados e guardados em contabilidade em caixas de papelão. Todo esse material se encontra baixo a supervisão da CIA, da Polícia Federal, do FBI, da DEA. A mulher do Alexandre de Moraes tem a prisão determinada e Alexandre de Moraes já não existe mais como ministro do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski foi banido, expulso do Supremo Tribunal de Justiça. Ele e o seu filho estão banidos. Tudo por o executivo, falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, maoísta,
patente cubana, ao qual ele é um plágio que vai receber todas as benesses do titular, que já faleceu, Luiz Inácio Lula da Silva. Então saibam, todo filho da puta que está em conluio com estes traidores à pátria, que são do Partido Democrata, da USAID, do Obama, do Biden, vão pra puta que os pariu. Mataram centenas de milhões de americanos dos Estados Unidos, levaram às guerras fratricidas de vaidades, todos feitos por esse Partido Democrata, que deve deixar de existir, porque ele foi todo financiado pelo dinheiro do narcotráfico do fentanil da China. A China é produtor de ópio, fentanil e de drogas sintéticas. Ele é o que transporta todas estas drogas. Ele é o comandante da Rota da Seda. Então, chinês, filha da puta, tu vai ser morto. E onde houver um chinês, em qualquer lugar do planeta, será extraditado. Porque todos eles fizeram serviço militar. Todos eles são espias e sabotadores. Trabalham como agentes especiais onde eles chegam. Eles são treinados desde crianças. Lobotomia. Então, acabou a dinastia Han, acabou o maoísmo. Escuta, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, do comitê da China, nós vamos arrebentar você. Ouviu, seu filho da puta? Tu não vai ficar em pé, filha da puta. Você e esse russo viado, Putin. Entendeu? Vocês se meteram com quem não devia. Vocês estão mortos, filha da puta. E esse Irã teocrata, filho de uma puta, charmuta, vai ser barrido do mapa. Hoje, dia 30 de dezembro de 2025. Quem está falando? É o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, conhecido como Oscaralho. Tá ouvindo? Então agora já era. Agora você vai ver o que é bom pra tosse, seus filhos da puta. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 5521 99742 0789. Te mete, filha da puta, e vai pro saco. Começou já o show. Irã bombardeou posições americanas e já está tendo bombardeio em todo o Irã. E também estamos colocando ordem em todas as posições. Tudo vai ser destruído hoje. Também a Venezuela. Já começamos a destruição em voos noturnos. Começou agora. 19 horas e 23 minutos. A China, ela lava o dinheiro do narcotráfico global. Ela é a fornecedora de fentanil, do ópio, do cristal e de outras drogas do Oriente e Ocidente. Ela utiliza a Rota da Seda. É um grande traficante global, China. Então, ela utiliza toda a infraestrutura do Brasil
para a lavagem do dinheiro. O que ela fez? Ela primeiro disse que comprou as terras raras e disse que pagou com yuan, 200 milhões de yuan. Não pagou com yuan, não entregou dinheiro. Esse dinheiro foi para a causa global. Um grande comitê chinês estabelecido para destruir os Estados Unidos da América. Então ela agora, ela lava o dinheiro no México, na Venezuela, em toda a América Latina, também na Europa, utilizando as estruturas do Brasil, da FEBRABAN, do BNDES, das fintechs, dos bancos regionais, está tudo comprometido. Também empresários brasileiros, senadores, partidos políticos, governadores, prefeitos, todos que têm propriedades, que têm empresas, eles todos colocaram à disposição da China para branquear dinheiro do narcotráfico. E todos ganhando uma percentagem. É um grande conglomerado de terroristas, espias e sabotadores. Então, nós estamos com todo o modus operandi nas matérias e também estamos mandando as matérias do extermínio do Irã. Também de Taiwan vamos partir para o confronto da China. A China será confrontada, o Japão também vai confrontar a China, a Austrália, todo mundo se levantou. Isso tudo hoje. A coisa saiu de todo convencimento. Estamos em guerra e os espiões é o Toffoli, o Alexandre de Moraes, a mulher do Toffoli, a mulher de Moraes, o falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e uns quantos comodoros, generais e brigadeiros que serão fuzilados porque não vão sobreviver. Então já estamos tomando procedimento na República Federativa do Brasil. Não há mais diálogo, há combate. Entenderam? A última foi essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, entregar todas as jazidas de ouro do Brasil à China. E nem pagou a China, tudo no gogó. Então é um assalto. E o senhor Trump falou para a falsa identidade: você não pode dispor de nenhum negócio com a China, porque eles estão querendo as terras dos brasileiros e é de propriedade de res pública. Então nós estamos em guerra atômica nuclear. No Brasil contra a China, contra a Rússia, contra o Irã, contra a Turquia. Isto tudo já agora, hoje. Entenderam? Então estamos em guerra. Então todos vocês aí são alvos. Não somente por serem espias e sabotadores, como também alvos de queima de arquivo, porque vocês roubaram o narcotráfico. Roubaram todo o dinheiro através do Banco Master. Tudo já feito, tudo já elaborado, tudo já visto. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaranibalchapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-997420789. Por favor, se cuidem. Não deem bobeira na rua, fiquem de olho no Oceano Atlântico, porque eles vão querer invadir pelas praias. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor pela segunda vez na República Federativa do Brasil. Arbitragem internacional, justiça paga. Nós estamos numa investigação, num grande default
do planeta. Se comprovou que vários títulos de derivativos, os derivativos são ouro, prata, eles não existem, eles são dublês. Foram elaborados para não transportar a quantidade de ouro, a quantidade de prata físico, e sim através de papéis. Estes papéis receberam a nomenclatura de bancos centrais. 56 bancos centrais. E todos eles mentiram. Então o mercado financeiro é um grande default global, onde não tem liquidez. Ninguém é um banqueiro sério. Todos os bancos que estão aí estão cheios de defraudadores. São pessoas sem escrúpulo e que mentem à população, alegando que tem carteiras de títulos, e esses títulos não têm lastro, não são reais. E os que têm lastro, que são comprovados, são dublês, ou seja, são cópias dadas por bancos. O Banco BIS da Basileia, que comporta 56 bancos centrais. Então todos eles criaram um grande default mundial, onde hoje, enquanto você estava comemorando o dia de Natal, 25 de dezembro, se comprovou que realmente não há liquidez em nenhum ativo necessário para a produção. Você dirá, quem precisa de prata, quem precisa de ouro? Todas as empresas multinacionais, eletrocondutores, que fazem armamentos de guerra nuclear, que fazem satélites, que fazem televisores, celulares, tudo que comporta prata e ouro. Então é o grande default. E quem tem a prata e o ouro não empresta e não vende. Por quê? Porque a prata ela já chegou a 80. Então, entenda, e isso em horas. Imagine daqui até o dia 1º, pode chegar a 200. Em vez de estar 80, vai custar 200. E assim vai. Sabem por quê? Porque o planeta, ele simplesmente adoeceu. As pessoas estão doentes. Os funcionários públicos ficaram pirados. Eles são pessoas que têm distúrbio psicológico. São narcisistas. Narcisistas. E todos eles sambaram. Todos eles alegando que eles têm poder para poder colocar na opinião pública os seus direitos. Então chega um Toffoli, um filho da puta, um merda, que é um merda, esse cara é um merda. O Toffoli é um merda. Um puta merda. E também o Gilmar Mendes, outro puta merda. E eles estão com um cagaço de medo, porque sabem que vão matá-los. Quem vai matar eles? A máfia. Porque tomou volta. Comprou papéis que não tem lastro. Comprou títulos derivativos do Banco Master. Vendeu para o PCC, vendeu para o CV, vendeu para bancos, vendeu para puta que o pariu. E tudo isso é um grande default. Então, Alexandre de Moraes, é a última vez que eu falo no teu nome, filha da puta. Também você, Toffoli, Carmen Lúcia, a puta que te pariu, Gilmar Mendes. Cachorro morto a gente não chuta, entendeu? Mas vocês já são vala, vocês já vão morrer. Não adianta se esconder, não adianta pegar avião, fugir, entrar no consulado, numa embaixada. Vocês todos são desova, filha da puta. Vocês roubaram o narcotraficante. Vocês roubaram todo mundo, roubaram a sua mãe, roubaram a sua mulher, roubaram os seus filhos. Entendeu, seus filha da puta? Vocês faliram com o planeta. E tem um filho da puta aí chamado
Luiz Inácio Lula da Silva e outro filho da puta, Alckmin, e um monte de filha da puta de senador, de deputado, de dono de partido político, tudo filha da puta, tudo ladrão, que rouba escamoteando, rouba mentindo. Ele disse, isso aqui é ótimo, compra que eu comprei, isso está ótimo. Aí o cara compra e quando ele sai, e aí, cadê minha comissão? Tá aqui, tô te mandando. Não, mas me dá paga agora, porra. Eu mandei o cara comprar o teu título é dublê, não vale porra nenhuma, isso tudo no jet set. Entenderam? Então, um bando de ladrão, filha da puta. Deu pra entender? Quem tá falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Então eu quero dizer a vocês, a casa caiu. O que vocês têm que fazer de imediato, porque vai entrar a junta militar, vai entrar o Exército, a Marinha Aeronáutica, e vai ficar 15 anos aqui, entendeu? Botando ordem na merda que vocês fizeram. Ouviram, seus filha da puta? Então, o que vocês podem fazer para que vocês evitem de ficar na lona, duros, totalmente falidos, é você chegar e começar a soltar as pessoas que são sequestradas, soltar o Bolsonaro, soltar os generais, porque nós vamos chegar até vocês. E olha, vocês têm prisão, pena máxima, prisão perpétua ou pelotão de fuzilamento, se você vendeu algum sigilo de 100 anos, como vocês dizem. Ouviu? Então é o seguinte, o Banco Master, ele veio para substituir a administração do Agustín Carstens, um mexicano gordo, parece um elefante, toma pico, bolinha. Entendeu? E a Sheinbaum do México tá puta, não sabe o que fazer, porque também ela faliu, Colômbia faliu, Venezuela faliu, faliu tudo, porra. O único que não faliu é os Estados Unidos da América, porque ele fechou a tranqueira, não dá dinheiro pra ninguém, não vai mandar ouro pra ninguém, não vai mandar prata pra ninguém. Você quer prata, você quer ouro, você se estabeleça nos Estados Unidos. Bote sua fábrica lá. Você quer quanto de prata? Eu quero tanto de prata. Para fazer o quê? Eu vou fazer essa produção. Aí ele vai ver se tu faz a produção. Fez a produção? Você tem carta branca com ele. Mas vocês não trabalham assim. Vocês são um bando de ladrão filha da puta. Não é, Xi Jinping? Você faliu, Xi Jinping. Você faliu, Putin. Tá todo mundo sem dinheiro. Tudo foi pras pica. Tá entendido? Então, cachorro morto a gente não chuta. Mas certamente, meu filho, saiba, a hora de você chegou. E é muito triste. Mas vocês roubaram a quem não podia roubar. Vocês roubaram aos traficantes. Vocês roubaram aos caras que cagam alto. Entendeu, meu amigo? Então todo mundo tá puto com vocês. E isso vai lhe custar a vida de todos vocês. Entendeu? Porque vocês criaram um caos. Tudo na mão desse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Biden, o Obama, o Clinton e o Bush. Todos caíram. Menos o Bush, que ele, antes de morrer, deixou tudo, a delação por escrito, né? E está na mão de 60 agências de inteligência. Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Entendeu? Comigo não se cria, filha da puta. Tu vai morrer. Tu tá morto já. Entendeu? Então, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 5521 997420789.
Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-447-34. Então eu quero dizer para vocês aí, do governo da puta que os pariu, vocês são um bando de ladrões. Querem as emendas Pix pra quê? Pra roubar? Você acha que você vai ter chance de roubar? Otário! Você acha que tu vai ter esse dinheiro? Não tem esse dinheiro, idiota! Não tem dinheiro! Não há dinheiro! Fudeu! Entendeu, meu amigo? Então a coisa tá ruim, muito ruim. E para que a coisa ande, você tem que procurar os Estados Unidos da América e fazer conforme ele manda, porque já caiu o prazo, entendeu? E nós vamos matar todo mundo vai morrer, entendeu, filha da puta? Pior que 64, entendeu, filha da puta? Isso aqui vai permanecer mais 15 anos, seus filha da puta, assassinos, bando de viado e leve. O sistema bancário global. Todo o sistema bancário global deixa de existir no planeta. Há pedidos de ajuda da China em compensações globais financeiras. E nós estamos no embate de guerra entre todos os protagonistas. O Japão vai libertar a China da opressão do maoísmo, da opressão comunista, que há décadas se posicionou na China contra o povo chinês. Os maoístas e a dinastia Han do Xi Jinping, cachorro louco, deixa de existir. Será varrida toda a armada da Marinha da China, a aeronáutica e os seus posicionamentos nucleares. Será arrasada a defesa armada da China, como também o seu capital não existe mais. Não existe mais capacidade financeira nem mineral da China. Estão todos sem liquidez, obsoletos. Com relação ao Brasil, Toffoli já está sendo advertido pela CIA, pela Polícia Federal Brasileira, a acariação do Banco Master, que é a máquina de lavar do Comitê Chinês no planeta. Utilizou o Banco Master para lavar o dinheiro da Europa, da Oceania, também de toda a América Latina. E tudo isto já com provas suficientes. Foi feita uma busca e apreensão na fortaleza da mansão do Alexandre de Moraes, onde paredes falsas, todas pintadas em dourado, ocultavam caixas e caixas de material, todos eles processados e guardados em contabilidade em caixas de papelão. Todo esse material se encontra baixo a supervisão da CIA, da Polícia Federal, do FBI, da DEA. A mulher do Alexandre de Moraes tem a prisão determinada e Alexandre de Moraes já não existe mais como ministro do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski foi banido, expulso do Supremo Tribunal de Justiça. Ele e o seu filho estão banidos. Tudo por o executivo, falsa identidade, que se faz chamar
Luiz Inácio Lula da Silva, maoísta, patente cubana, ao qual ele é um plágio que vai receber todas as benesses do titular, que já faleceu, Luiz Inácio Lula da Silva. Então saibam, todo filho da puta que está em conluio com estes traidores à pátria que são do Partido Democrata, da USAID, do Obama, do Biden, vão pra puta que os pariu. Mataram centenas de milhões de americanos dos Estados Unidos, levaram às guerras fratricidas de vaidades, todos feitos por esse Partido Democrata que deve deixar de existir, porque ele foi todo financiado pelo dinheiro do narcotráfico do fentanil da China. A China é produtor de ópio, fentanil e de drogas sintéticas. Ele é o que transporta todas estas drogas. Ele é o comandante da Rota da Seda. Então, chinês, filha da puta, tu vai ser morto. E onde houver um chinês, em qualquer lugar do planeta, será extraditado. Porque todos eles fizeram serviço militar. Todos eles são espias e sabotadores. Trabalham como agentes especiais onde eles chegam. Eles são treinados desde crianças. Lobotomia. Então, acabou a dinastia Han. Acabou o maoísmo. Escuta, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, do comitê da China, nós vamos arrebentar você. Ouviu, seu filho da puta? Tu não vai ficar em pé, filha da puta. Você e esse russo viado, Putin. Entendeu? Vocês se meteram com quem não devia. Vocês estão mortos, filha da puta. E esse Irã teocrata, filho de uma puta, charmuta, vai ser varrido do mapa. Hoje, dia 30 de dezembro de 2025. Quem está falando? É o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, conhecido como Oscaralho. Tá ouvindo? Então agora já era. Agora você vai ver o que é bom pra tosse, seus filhos da puta. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 5521 99742 0789. Te mete, filha da puta, e vai pro saco. Tá ouvindo? Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza
eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Batizado de Singular, o iate do advogado Nelson Williams tem 31 metros de extensão, 4 cabines e espaço para hospedar até 10 pessoas. Ele fica ancorado no mar Esmeralda de Angra dos Reis, em frente à casa de 2 andares e 6 suítes, adquirida por Williams em uma das ilhas da região. No site da Piauí, eu, Breno Pires, e o repórter João Batista Júnior, mostramos que o iate de Nelson Williams foi usado como cenário para publicidade da Pixbet e frequentado por influenciadores e artistas contratados por empresas de Hernildo Júnior, dono de várias casas de apostas, entre elas a Pixbet. O iate é mais um sinal da proximidade entre o advogado e o dono da casa de apostas. Eles foram sócios, por exemplo, na fintech Xbank, criada para operar pagamentos de apostas. O preço original do iate, em 2013, era 12 milhões de dólares. A embarcação foi comprada em 2025 pela mulher de Nelson Williams por 8,2 milhões de reais. O advogado é investigado no esquema que desviou bilhões de reais de aposentadorias do INSS. Na CPI que investiga o tema, o senador Marcos Rogério apresentou transações financeiras que, segundo ele, indicam ligações entre Williams e casas de apostas. O advogado e Hernildo Júnior negam as acusações. Leia a íntegra no site da Piauí. Batizado de Singular, o iate do advogado Nelson Williams tem 31 metros de extensão, 4 cabines e espaço para hospedar até 10 pessoas. Ele fica ancorado no mar Esmeralda de Angra dos Reis, em frente à casa de 2 andares e 6 suítes, adquirida por Williams em uma das ilhas da região. No site da Piauí, eu, Breno Pires, e o repórter João Batista Júnior, mostramos que o iate de Nelson Williams foi usado como cenário para publicidade da Pixbet e frequentado por influenciadores e artistas contratados por empresas de Hernildo Júnior, dono de várias casas de apostas, entre elas a Pixbet. O iate é mais um sinal da proximidade entre o advogado e o dono da casa de apostas. Eles foram sócios, por exemplo, na fintech Xbank, criada para operar pagamentos de apostas. O preço original do iate, em 2013, era 12 milhões de dólares. A embarcação foi comprada em 2025 pela mulher de Nelson Williams por 8,2 milhões de reais. O advogado é investigado no esquema que desviou bilhões de reais de aposentadorias do INSS. Na CPI que investiga o tema, o senador Marcos Rogério apresentou transações financeiras que, segundo ele, indicam ligações entre Williams e casas de apostas. O advogado e Hernildo Júnior negam as acusações. Leia a íntegra no site da Piauí. Plantão urgente do BR Brasil Notícias entra no ar agora com uma informação que sacudiu os bastidores de Brasília e colocou o nome de Alexandre de Moraes no centro de um novo e gravíssimo turbilhão político, jurídico e institucional. O que circula nas últimas horas não é apenas mais um ruído de bastidor, mas um relato que, se confirmado nos desdobramentos oficiais, pode representar um divisor de águas na crise que envolve o Supremo Tribunal Federal. Segundo informações que correm em círculos restritos do poder, a Polícia Federal teria realizado uma ação no escritório ligado à esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barci, e durante essa movimentação, materiais sensíveis teriam sido recolhidos. É importante deixar claro desde o início, estamos tratando de informações que circulam como relatos de bastidores, análises e apurações em andamento. Não se trata de sentença, não se trata de condenação, mas o simples fato de esse tipo de movimentação estar sendo comentado com tanta intensidade já revela o grau de tensão que tomou conta da capital federal. Brasília hoje vive um clima de expectativa pesada, de silêncio estratégico e de conversas sussurradas em corredores onde antes reinava a confiança absoluta. De acordo com essas informações, a Polícia Federal teria entrado no escritório associado a Viviane Barci no contexto de apurações que envolvem o chamado caso Banco Master.
O ponto que causa maior impacto político não é apenas a existência de contratos ou acordos milionários, mas a suspeita levantada nos bastidores de que esses negócios poderiam ter alguma relação indireta com decisões, influências ou articulações que ultrapassariam o campo estritamente privado. Repito, trata-se de relatos que ainda dependem de confirmação formal, mas que já provocaram um verdadeiro terremoto nos bastidores do poder. Fontes afirmam que durante essa ação teriam sido coletados documentos, arquivos digitais e registros financeiros que agora estariam sob análise. O que exatamente foi encontrado? Essa é a pergunta que ninguém em Brasília consegue responder com segurança neste momento. Mas o simples fato de se falar em novos acordos milionários, associados a um escritório ligado à família de um ministro do STF, é suficiente para acender todos os alertas possíveis dentro do sistema. O nome de Alexandre de Moraes, que já vinha enfrentando desgaste crescente por decisões polêmicas, embates com o Congresso, críticas internacionais e questionamentos populares, agora surge associado a um novo tipo de crise, uma crise que mistura poder, relações financeiras, exposição familiar e investigação policial. Mesmo que Moraes não seja formalmente alvo de qualquer acusação neste momento, o impacto político é imediato. No Brasil, todos sabem, quando a Polícia Federal entra em cena e o assunto envolve cifras altas, ninguém passa ileso politicamente. O caso Banco Master, que até pouco tempo circulava apenas em nichos específicos de investigação e comentários reservados, ganha agora uma dimensão nacional. Bastidores indicam que esse banco estaria no centro de uma teia de relações comerciais, jurídicas e institucionais que despertaram a atenção de investigadores. E quando o nome de um ministro do Supremo passa a ser citado, ainda que de forma indireta, o efeito dominó é inevitável. Nos corredores de Brasília, a leitura política é dura. Há quem diga que o sistema começou a girar contra Alexandre de Moraes, que aquela sensação de intocabilidade construída ao longo dos últimos anos começa a ruir, e não porque exista uma condenação, mas porque o ambiente mudou. A proteção política já não é a mesma, o silêncio de aliados ficou mais constrangedor e o custo de defender cegamente certas figuras aumentou demais. Um ponto que chama a atenção é a velocidade com que essas informações se espalharam. Em poucas horas, parlamentares, assessores, advogados e jornalistas especializados já tratavam o assunto como algo extremamente sério. Quando isso acontece, normalmente é sinal de que há, no mínimo, elementos concretos sendo analisados nos bastidores. Caso contrário, o sistema rapidamente abafaria o tema, como tantas vezes ocorreu no passado. Na minha análise, o que mais pesa aqui não é apenas o conteúdo do que teria sido apreendido, mas o simbolismo da cena. Polícia Federal, escritório ligado à esposa de um ministro do STF, contratos milionários, Banco Master e uma sequência de crises institucionais que se acumulam. Tudo isso junto cria uma narrativa explosiva que o sistema terá enorme dificuldade de controlar se novos fatos vierem à tona. E é exatamente por isso que cresce entre analistas políticos a avaliação de que Alexandre de Moraes enfrenta agora o momento mais delicado de sua trajetória pública. Não porque exista uma decisão judicial contra ele, mas porque o contexto geral se tornou desfavorável. Quando o vento político muda, aquilo que antes era protegido passa a ser exposto com brutalidade. No próximo bloco, vamos aprofundar os possíveis impactos dessa investigação, explicar por que o caso Banco Master virou um ponto sensível, analisar como o governo Lula, o STF e o Congresso estão reagindo a esse novo cenário e por que muitos já falam, nos bastidores, que esse episódio pode marcar o início do fim do ciclo de poder de Alexandre de Moraes. Fique atento, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado. Dando continuidade a esse plantão que escancara a crise nos bastidores do poder, é fundamental entender por que o suposto envolvimento do escritório de Viviane Barci no caso Banco Master gera tanto pânico institucional. No Brasil, a linha que separa relações privadas de influência pública sempre foi tênue, e quando essa linha passa a ser questionada em investigações, o impacto vai muito além do aspecto jurídico. Ele atinge diretamente a legitimidade das instituições. Relatos de bastidores indicam que os acordos milionários encontrados, ou ao menos identificados como objeto de análise, levantaram suspeitas sobre a origem, o destino e a finalidade desses recursos. Não se trata apenas de valores altos, mas do contexto em que eles surgem. Um escritório ligado à esposa de um ministro do STF, operando em um ambiente onde decisões judiciais têm impacto direto sobre o sistema financeiro e político, naturalmente desperta questionamentos que não podem ser ignorados.
É importante reforçar, até o momento, tudo é tratado como investigação, análise e apuração. Não há denúncia formal, não há condenação, não há sentença. Mas o sistema político não espera o trânsito em julgado para reagir. Ele reage ao risco. E o risco, neste caso, é institucional. O STF, que já enfrenta uma crise de credibilidade junto a parcelas expressivas da população, vê seu nome novamente associado a suspeitas que corroem a confiança pública. Nos bastidores do Congresso, a leitura de que esse episódio pode acelerar movimentos que estavam represados. Parlamentares que antes hesitavam em confrontar o Supremo agora observam o cenário com outros olhos. A ideia de que ninguém é intocável começa a ganhar força. E isso muda completamente o jogo político. Processos que estavam engavetados, discursos que eram contidos e articulações que eram adiadas passam a ser reconsiderados. O governo Lula, por sua vez, enfrenta um dilema clássico. De um lado, precisa preservar a estabilidade institucional e evitar uma crise aberta com o STF. De outro, sabe que manter apoio irrestrito a figuras cada vez mais desgastadas pode cobrar um preço político alto demais. O Planalto observa, calcula, espera. Mas o tempo, nesse tipo de crise, raramente joga a favor. Na minha opinião, o mais revelador de tudo isso é o silêncio. Um silêncio pesado. Não vemos desmentidos contundentes, não vemos explicações detalhadas, não vemos a costumeira ofensiva narrativa para controlar danos. Isso pode significar várias coisas, e nenhuma delas é confortável para quem está no centro da crise. Pode significar cautela jurídica, pode significar estratégia, ou pode significar que há, sim, elementos sensíveis sendo avaliados. Quando setores do próprio sistema começam a admitir, ainda que reservadamente, que o fim de um ciclo pode estar próximo, é porque a engrenagem já se moveu. O poder no Brasil raramente cai de forma repentina. Ele se desfaz aos poucos, por rachaduras, por vazamentos, por exposições sucessivas. E muitos enxergam nesse episódio mais uma dessas rachaduras, talvez a mais profunda até agora. Se novas informações forem confirmadas, se investigações avançarem, se documentos analisados apontarem irregularidades mais graves, o impacto será devastador não apenas para Alexandre de Moraes, mas para o próprio Supremo Tribunal Federal. E isso teria consequências imprevisíveis para o equilíbrio entre os poderes, para o cenário eleitoral e para a estabilidade política do país. Agora eu quero ouvir você. Na sua avaliação, essas informações indicam apenas mais um capítulo de disputa política ou estamos diante de algo realmente capaz de mudar o jogo em Brasília? Você acredita que o sistema vai proteger mais uma vez ou que desta vez o desgaste é grande demais para ser contido? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse conteúdo nos grupos, se inscreva no canal BR Brasil Notícias e ative o sino, porque esse assunto está só começando. E aqui você vai continuar acompanhando tudo, sem filtro, sem medo e sem maquiagem. No próximo bloco, vamos aprofundar os possíveis impactos dessa investigação, explicar por que o caso Banco Master virou um ponto sensível, analisar como o governo Lula, o STF e o Congresso estão reagindo a esse novo cenário e por que muitos já falam nos bastidores, que esse episódio pode marcar o início do fim do ciclo de poder de Alexandre de Moraes. Fique atento, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado. É plantão com exclusividade aqui no canal? Direto no assunto? Pare tudo o que você está fazendo, porque vai te surpreender esta informação. A única coisa que eu peço é que você compartilhe aí os nossos vídeos ao máximo de pessoas possíveis. Hoje, sob o impacto de uma realidade que o sistema tentou enterrar a 7 chaves, mas que agora explode como uma granada de fragmentação no colo do desgoverno esquerdistas e de sua cúpula de proteção judicial. O ano de 2026 começa com um raciocínio patriótico muito mais bombástico do que qualquer brasileiro, em seus mais remotos sonhos ou pesadelos, poderia imaginar, revelado uma situação complicadíssima para o senhor excelentíssimo ministro Moraes, e por tabela, para o seu grande fiador, o petista Lula. O que estamos presenciando é uma verdadeira queima de arquivo em praça pública, onde a morte política de figuras que se julgavam intocáveis foi confirmada pelos fatos e pela inteligência internacional. A notícia que corre os bastidores de Washington e que agora espalha em todo o país com força total no território nacional é que o Serviço de Inteligência americano, o implacável Sistema de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e já possuía em mãos todas as provas das falcatruas que agora começam a vazar.
A queda da Lei Magnitsky, que muitos interpretaram como uma derrota ou uma moeda de troca barata, revela-se agora como a maior cartada de mestre do século. Uma jogada de Donald Trump que deu com uma mão para o petista Lula, enquanto com a outra preparava a armadilha definitiva para desmantelar o mecanismo de perseguição que se instalou no Brasil. O jogo virou na alta cúpula mundial e o grande troféu de Trump não é apenas a pacificação regional, mas ver o ministro Moraes atrás das grades, sem que o presidente americano possa ser chamado de golpista, pois a investigação que o derruba nasce de crimes financeiros e corrupção sistêmica que envolvem o coração do poder esquerdistas. Enquanto o país assiste ao desmoronamento dessa estrutura, o filho do petista Lula, o eterno herdeiro dos esquemas que sangram o Brasil, acaba de ser duramente detonado por Sóstenes, em uma exposição que não deixa pedra sobre pedra. A suspeita de crime que paira sobre o ministro e sua conexão com o Banco Master é apenas a ponta do iceberg de um esquema de bilhões de reais que envolve lobismo, tráfico de influência e o uso da máquina pública para enriquecimento ilícito de familiares. O Dias Toffoli, percebendo que o navio está afundando e tentando desesperadamente não entrar em modo de proteção suicida, determinou a aceleração das investigações sobre a fraude no Banco Master. O encontro de Daniel Vaccaro, o fundador do banco, com figuras do Banco Central e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, expõe as vísceras de um governo que trata o patrimônio público como um puxadinho de seus interesses privados. O envolvimento de Moraes e de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, com um contrato de prestação de serviços de 9 milhões de reais com o Banco Master, é uma bomba sem direção que a imprensa corrupta não consegue mais esconder, mesmo tendo passado anos lustrando as botas do autoritarismo judicial. É um massacre total, como bem definiu o deputado Gustavo Gayer, pois até o Jornal Nacional, a cereja do bolo da mídia vendida, foi obrigado a detonar o ministro, sinalizando que o sistema sentiu o cheiro de suor e decidiu descartar o seu Frankenstein para tentar salvar a própria pele. Lula e seu filho, o Lulinha, representam o ápice desse narcisismo criminoso que acredita estar acima da lei. Eles se sentem deuses, dividindo uma glória manchada com a Janja, enquanto o povo brasileiro sofre as consequências de o nosso dinheiro destruído e de uma liberdade cerceada. A estratégia de Trump foi brilhante. Ele atraiu o petista Lula para perto, fingiu uma negociação sobre terras raras e, ao mesmo tempo, deu um golpe seco na China e no mecanismo de censura brasileiro. O serviço secreto norte-americano revirou a vida de Moraes do avesso, e o que encontraram é tão podre que a própria imprensa brasileira, financiada por sabe-se lá quem nos bastidores, recebeu a ordem de bater forte. Não há mais como passar pano para um ministro que liga 6 vezes em um único dia para o presidente do Banco Central para tratar da venda de um banco privado ao BRB, um banco público. Isso não é justiça, isso é lobismo de alto escalão. Isso é a prova cabal de que a perseguição contra Bolsonaro, que agora se recupera de uma cirurgia longe das garras da Superintendência da Polícia Federal, foi uma cortina de fumaça para esconder o maior esquema de corrupção das últimas décadas. O contraste é gritante. Bolsonaro foi perseguido por joinhas em grupos de WhatsApp e por opiniões políticas, enquanto a cúpula do poder atual opera fraudes de 12 bilhões de reais com a naturalidade de quem toma um café no Alvorada. A queima de arquivo está em curso porque Moraes tornou-se um peso morto para o projeto de poder de o petista Lula. O sistema é cruel e ingrato. Ele cria monstros para fazer o trabalho sujo, e quando esses monstros começam a brilhar mais que o mestre ou a atrair a atenção indesejada de potências estrangeiras, eles são jogados na lata de lixo. O desespero de Moraes é evidente nas notas oficiais contraditórias que ele soltou, tentando usar a Lei Magnitsky como desculpa para reuniões que o próprio Banco Central desmentiu categoricamente. O Banco Central não quer medir forças com Donald Trump e já deixou claro que não houve debate sobre essa lei, expondo Moraes como um mentiroso contumaz diante de toda a nação. A máscara caiu. O Xandão, que mandava prender empresários, aposentava juízes como Ludmila Grillo e congelava contas de esposas e filhas de opositores. Agora vê a própria esposa envolvida em um contrato milionário com um banco que fraudou papéis com o conhecimento de entes públicos. O que ele faria se esse caso envolvesse a família Bolsonaro? Ele já teria decretado prisões preventivas, quebra de sigilos e exílio político. Mas, como o crime ocorre no quintal de casa, todos ficam mudos nesse momento do Judiciário e da Procuradoria-Geral da República é ensurdecedor. O financiamento da imprensa, que outrora era o escudo de Moraes,
agora parece ter mudado de lado em um acordo de bastidores que pode envolver o petista Lula, entregando a cabeça do ministro para aplacar a fúria americana e tentar manter o controle sobre o Centrão. O sistema percebeu que criou um ser incontrolável e que, para acalmar o Brasil e evitar uma revolta popular de proporções acalorado, terá que entregar esse sacrifício. O plantio de um impeachment futuro está sendo semeado pela própria Globo, Band e CNN, que agora chamam Moraes de lobista e mentiroso. É a prova de que não há lealdade entre bandidos. O narcisismo de o petista Lula e Janja não permite dividir o palco com ninguém, e se Moraes tornou-se uma ameaça à imagem internacional do governo, ele será descartado sem o menor remorso. O povo brasileiro precisa entender que os Estados Unidos apertaram o botão vermelho. O advogado de Trump já avisou que está com a pipoca na mão para assistir à queda desse castelo de cartas. Os processos que Moraes enfrenta na área civil no Cimafornaisa, as denúncias de Elon Musk, do dono do Rumble, e de brasileiros que foram vítimas de tentativas de sequestro por agentes da lei a mando do ministro, formam um cerco jurídico do qual ele não terá escapatória. A falsa sensação de vitória de o petista Lula ao achar que tinha enganado Trump com o fim da Magnitsky foi o seu maior erro. Trump governa para o seu povo e usou a inteligência americana para dar a letra à Polícia Federal Brasileira, que, acuada pelo olhar do mundo, não teve outra saída senão começar a apurar a verdade. Não há grampo ou narrativa que sustente a mentira de que as reuniões com Galípolo e banqueiros foram republicanas. As agendas oficiais não mentem. As reuniões foram fantasmas. Encontros de bastidores para selar o destino de bilhões de reais do nosso dinheiro em prol de um banco privado cliente do escritório da esposa do ministro. É uma bomba sem direção que faz o mensalão e o petrolão parecerem brincadeira de criança diante da sofisticação do roubo institucionalizado. A situação de Lulinha, o filho do presidente, é o reflexo fiel da impunidade que o esquerdistas sempre pregou. Enquanto o pai discursa sobre a fome, o filho se envolve em tramas financeiras que desafiam a lógica do mercado, sempre sob a proteção de uma justiça que tem lado político escancarado. Mas Sóstenes veio para quebrar esse ciclo de todos ficam mudos nesse momento, detonando as bases desse império de barro. O judiciário, da forma como está configurado, é uma instituição imoral e suspeita, que precisa ser trocada e seus membros empichados um por um, começando por aquele que mais feriu a Constituição. A credibilidade do judiciário brasileiro está morta, enterrada junto com a grito de liberdade daqueles que acreditavam em uma justiça cega. O que vemos hoje é uma justiça que enxerga muito bem quem são seus inimigos políticos e quem são seus parceiros de negócios. A queima de arquivo é a última tentativa de um governo agonizante de se manter no poder, sacrificando seus próprios peões para que o rei e seu herdeiro continuem a saquear o país. Bolsonaro, por outro lado, surge como a figura resiliente que, mesmo diante de toda a patifaria e perseguição, mantém o apoio popular e a dignidade. Sua saída da superintendência da PF para uma cirurgia é um exemplo de que a justiça divina tarda, mas não falha. Enquanto os poderosos de Brasília tremem com as informações que vêm de Washington, o presidente legítimo do coração dos brasileiros segue sua jornada rumo à justiça, longe daquele ambiente de opressão que tentaram lhe impor. A oração do povo, o joelho no chão de mulheres como Michele Bolsonaro, parece ser a única barreira que o sistema ainda não conseguiu romper. O medo que Moraes e o petista Lula têm de Bolsonaro é tão grande que tentaram condená-lo a 27 anos de cadeia por crimes inexistentes, enquanto ignoram as provas oceânicas de corrupção que batem à porta do STF. O final de 2025 e o início de 2026 ficarão marcados como o período em que o Frankenstein do sistema começou a ser desmembrado. A ingratidão do sistema é o preço que se paga por vender a alma ao poder absoluto. Moraes fez tudo o que os esquerdistas e a velha mídia queriam durante 6 anos. Censurou, prendeu, perseguiu e humilhou a direita brasileira. E agora, como recompensa, é jogado aos leões porque sua utilidade acabou e seus crimes tornaram-se públicos demais para serem ignorados. O acordo de bastidores entre o petista Lula, os demais ministros do STF e a imprensa para entregar Moraes é a prova definitiva de que não existe honra entre aqueles que buscam o poder a qualquer custo. O Brasil está sendo passado a limpo, não pela vontade desses políticos corruptos, mas pela pressão internacional e pela coragem de poucos que ainda ousam dizer a verdade, como Sóstenes e os parlamentares da verdadeira oposição.
este é o momento de cada brasileiro pensar fora da caixinha e enxergar a sujeira que domina Brasília. Não se trata apenas de um banco ou de um ministro. Trata-se de um projeto de poder que usa o filho do presidente como testa de ferro e o judiciário como braço armado. A corrupção é o oxigênio desse governo e a queima de arquivo é a tentativa desesperada de trocar o ar antes que todos morram asfixiados pela própria podridão. O Trump, com sua visão estratégica, mostrou ao mundo como se negocia com tiranos e como se desmonta um mecanismo de corrupção sem disparar um único tiro, apenas usando a verdade e a inteligência. O Brasil tem uma oportunidade nova de se libertar, de realizar o sonho de um país onde a lei vale para todos, inclusive para o filho do petista Lula e para os ministros do Supremo. A queda de Moraes é o primeiro dominó de uma sequência que levará os esquerdistas de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído, a lata de lixo da realidade. Que a justiça seja feita, que os corruptos sejam punidos e que o Brasil possa finalmente respirar. A morte do sistema está confirmada, e o que virá a seguir será a reconstrução de uma nação que não aceita mais ser escravizada por uma elite narcisista e criminosa. O massacre total contra a corrupção apenas começou, e não haverá lugar para se esconder quando a luz da verdade brilhar sobre todos os contratos de 9 milhões, todas as fraudes de 12 bilhões e todas as mentiras contadas em notas oficiais fajutas. O nosso amado Brasil é maior que o petista Lula, maior que o Lulinha e certamente muito maior que o autoritarismo de Moraes. A hora da conta chegou e o pagamento será feito com o rigor da lei que eles tanto tentaram destruir. Alô, boa tarde, noite. Meus queridos amigos, 2025 está morrendo, mas os seus últimos suspiros trazem muitas surpresas, como, por exemplo, o caso do Irã. O Irã está vivendo uma crise sem precedentes, uma falta de água sem precedentes, uma crise hídrica quase que apocalíptica, mas tem também os seus problemas de infraestrutura. Já há muitos anos tem uma inflação galopante, falta de empregos, e a população também enfrenta uma mão de ferro, uma mão pesada do governo, um governo que é violento contra os dissidentes políticos. Só que, atenção, sem a ajuda do Ocidente, os iranianos, eles próprios, podem derrubar o regime dos ayatollahs, que está aí desde o final dos anos 70, desde o comecinho de 1980. Bem, esse regime autocrático do Irã enfrenta hoje, claro, muita resistência por parte de iranianos que já não suportam mais o custo de vida altíssimo, a falta de perspectiva, os jovens não têm empregos, o governo, tudo que arrecada, gasta com a própria máquina estatal, com os clérigos que ganham muito, com os militares, que têm sim um padrão de vida altíssimo, mas principalmente com armas para armar os seus proxies no Oriente Médio, para lutarem contra Israel. O Irã desenvolve também um projeto nuclear caríssimo e sustenta, claro, um parque bélico com muitos mísseis. Tudo isso custa muito dinheiro. E aí? Bem, sem a ajuda dos Estados Unidos, os iranianos estão se levantando porque, afinal de contas, querendo ou não, as sanções impostas agora à Venezuela pelos Estados Unidos têm sim dificultado a vida dos iranianos, praticamente do governo iraniano, porque praticamente está sancionando os bons negócios que o Irã fazia com a Venezuela. Israel poderia ter derrubado esse regime, não fosse Donald Trump ter amarrado a mão de Israel na Guerra dos 12 Dias, como chamou Donald Trump. Agora, porém, o povo sem alternativa e na base do desespero está indo para as ruas. Essa é que é a novidade desses últimos 2 dias. Desde ontem, agências internacionais de notícia vêm dando com destaque essas manifestações populares, alimentadas, claro, pela propaganda que vem do exterior a partir do do príncipe herdeiro Reza Pahlavi. O herdeiro ao trono do Irã
está no exílio e chamou os iranianos a saírem às ruas e derrubarem o regime, porque não há conserto econômico enquanto esse regime existir, disse o príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Ele também convocou as forças de segurança iranianas a se juntarem aos manifestantes. Os manifestantes gritam desde ontem em Teherã que esta é uma batalha e Pahlavi voltará. Então essa é uma informação realmente importante nos últimos momentos de 2025. Teremos surpresas logo em janeiro de 2026? Bem, se os Estados Unidos ajudarem os manifestantes, sim, é possível que teremos muitas novidades no Irã, mas é claro, os ayatollahs não entregarão o poder pelas vias negociáveis, pelas vias diplomáticas. Haverá, sim, muito conflito nessa transição. A Guarda Revolucionária Iraniana, os militares, por exemplo, poderão eles próprios derrubarem o regime, mas precisarão de um apoio internacional para isso, um canal de comunicação com os Estados Unidos, o que seria muito difícil de imaginarmos nesse momento. Mas quem manda mesmo na história é a determinação do povo. A Guarda Revolucionária do Irã ontem recebeu ordens de superiores, de militares superiores, de não agredirem o povo nas suas manifestações, porque afinal de contas já fizeram isso e isso tem causado sim muitos problemas de consciência também entre os militares que são obrigados a se colocar contra os cidadãos, os civis, e ali existem até mesmo parentes de militares sendo, enfim, cancelados, literalmente, pelos militares que não fazem questão de se levantar contra o povo. Outra surpresa nesse final de ano é um possível conflito entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Já imaginaram uma guerra entre árabes e árabes, entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos? Muito difícil de que aconteça, mas agora, nesse momento, há uma crise quase que diplomática entre os dois países, entre os dois reinos, por exemplo. Tudo por quê? Tudo porque o Iêmen, que está numa convulsão interna muito grande, está dividindo árabes da Arábia Saudita com árabes dos Emirados Árabes Unidos. Os Árabes Unidos estão apoiando uma facção dentro do Iêmen que não é apoiada pela Arábia Saudita, que acusou que acusou os Emirados Árabes Unidos de fornecerem armas para esse grupo, essa facção, vamos dizer assim. A questão é que a Arábia Saudita bombardeou desde ontem intensamente uma região do Iêmen. Vejam só, essa notícia também foi dada pela Associated Press, que disse que numa escalada impressionante do conflito em curso no Iêmen, a Arábia Saudita realizou ataques aéreos na cidade portuária de Mukalla em 29, ou seja, ontem, 29 de dezembro, alegando preocupações com o carregamento de armas provenientes dos Emirados Árabes Unidos. A AP News informou que os militares sauditas anunciaram a operação como uma resposta direcionada a armas que se acredita serem destinadas às forças separatistas no conflito da guerra civil, cada vez mais fragmentada do Iêmen. Bem, em relação a isso, os ataques, diz aqui a AP News, os ataques da Arábia Saudita evidenciam o crescente atrito entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, aliados de longa data no conflito do Iêmen. Porém, agora a situação é diferente. As armas supostamente estavam destinadas ao Conselho de Transição do Sul, o STC, um poderoso grupo separatista apoiado pelos Emirados Árabes Unidos e não apoiados pela Arábia Saudita. Esse Conselho de Transição do Sul, STC, tem procurado restabelecer um Estado independente no sul do Iêmen e recentemente expandiu o seu controle para partes da província de Hadramaut, uma medida que as autoridades sauditas consideram desestabilizadora
e contrária aos seus objetivos estratégicos. Diz a AP News que essa não é a primeira vez que árabes sauditas agem contra o Conselho de Transição do Sul. Ataques aéreos anteriores foram interpretados como advertências destinadas a deter a expansão territorial do grupo, particularmente depois que forças alinhadas ao STC expulsaram unidades apoiadas pela Arábia Saudita e forças alinhadas à Arábia Saudita hastearam bandeiras do antigo Iêmen do Sul. Então essas são as informações aí mais quentes entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. É claro que eles têm mais chance de se entenderem nesse momento do que entrarem num conflito. Isso é quase inimaginável. Mas, quando a questão envolve muito petróleo, bem, aí as coisas realmente tendem a complicar, porque, na verdade, essa é uma queda de braços para ver quem dominará o Iêmen depois que a guerra civil acabar. Quais serão os grupos mais importantes e a quem ou com quem eles dialogarão diretamente? Com a Arábia Saudita, com o príncipe Mohammed bin Salman ou com os Emirados Árabes Unidos? Seja como for, quem for hegemônico dentro do Iêmen terá que conversar mesmo com os Estados Unidos, que neste momento, vejam que interessante, tem muito mais diálogo com o Catar, o governo americano tem uma proximidade muito maior com o Catar do que com a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Peculiaridades desse 2025, que, repito, todo mundo sabe, está nos últimos suspiros. Por falar em últimos suspiros, vejam só, na metade deste mês, os Estados Unidos proibiram qualquer negociação envolvendo a Venezuela e o petróleo, basicamente bloqueando o Mar do Caribe. Mesmo assim, 2 petroleiros chineses partiram para a Venezuela e estão a caminho, sim, da Venezuela. Aliás, um desses petroleiros está estacionado em José, na Costa Rica, e deve partir para a Venezuela para carregar petróleo, evidentemente. E aí espera-se, então, uma reação enérgica do governo Trump em relação a esses 2 petroleiros chineses. Um é o Tausen Sani e o outro, o Xingye, que esse está, então, num terminal de José, na Costa Rica, mas já se direcionando ou tendo ordens para ir para a Venezuela. Os Estados Unidos impedirão esses navios chineses de chegarem à Venezuela? Quem viver verá. O fato é que Donald Trump anunciou que agora a coisa ficou mais dura em relação à Venezuela, porque a CIA, parece, o que tudo indica, já deu mapas de onde os Estados Unidos podem atacar com forças terrestres ou ataques terrestres, coisa que já aconteceu ontem, especialmente. Para terminar, então, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos mira o comércio de armas entre Irã e Venezuela. Isso foi dado com destaque hoje pelo Israel National News, que diz o seguinte: os Estados Unidos impuseram sanções a entidades ligadas ao Irã e à Venezuela por auxiliarem os programas de drones e mísseis iranianos, representando ameaças à segurança nacional. Aí mais um nó apertado em relação ao Irã. Bem, é possível, a partir disso, que sim, exista uma possibilidade muito forte, muito grande, dos iranianos se livrarem desse regime, do regime dos ayatolás, desde que todos os países que costumam não respeitar as sanções econômicas, principalmente, respeitem as sanções econômicas impostas ao Irã, e que esse comércio de armas também acabe por conta dessa pressão que os Estados Unidos fazem. Aí os ayatolás estariam realmente em maus lençóis, tendo a economia estrangulada e nenhuma possibilidade de lucrar com o comércio de armas, ou então se fortalecerem com armas de outros países.
Amanhã eu volto, por enquanto é isso, mas amanhã, último dia do ano, eu volto. E quem não voltar mais para o canal, até o fim deste ano, deixo aqui o meu feliz ano novo. E até janeiro, se Deus quiser. Mas amanhã eu volto. Espero vocês. Corre, pegue a pipoca, esmete-se e aperte o cinto de segurança porque o que trago agora é bombástico. Deixe seu like e a cidade de onde você nos acompanha. Atenção total agora à noite porque o que está acontecendo nos bastidores do poder em Brasília ultrapassou qualquer limite conhecido. A sensação dentro do sistema é de pânico, desorganização e contra-ataque. Uma bomba institucional explodiu ao mesmo tempo no Supremo Tribunal Federal, no Banco Central e no coração do mercado financeiro. E quando esses três polos entram em choque, o Brasil inteiro treme. Informações que circulam em Brasília apontam que o Banco Central decidiu sair da defensiva e partir para o ataque. Pela primeira vez em muito tempo, a autoridade monetária não apenas se incomodou, mas reagiu formalmente a uma decisão vinda de dentro do STF. Um movimento que nos bastidores já é interpretado como sinal de ruptura silenciosa entre o sistema financeiro e setores da Suprema Corte. Enquanto isso, o clima no STF é descrito por fontes como de cerco. Ordens judiciais em série, tensão interna e decisões duríssimas sendo tomadas quase simultaneamente. Na manhã deste sábado, mais de 10 mandados de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica foram cumpridos em diversos estados do país, todos determinados pelo ministro Alexandre de Moraes. As ações ocorreram no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal. O detalhe que chama a atenção é que essas operações contaram com apoio logístico do Exército Brasileiro. Isso elevou imediatamente o grau de alerta nos bastidores. Quando o Exército entra em apoio direto a operações judiciais em pleno recesso, o recado é claro: o sistema está em modo de contenção máxima. Essas medidas teriam sido determinadas após a fuga do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, que estava sob medidas cautelares e deixou o país. O episódio caiu como gasolina numa fogueira já acesa. Dentro do STF, o entendimento seria de que a fuga expôs fragilidades graves e exigiria resposta rápida e dura para evitar novas evasões. Mas o que realmente mudou o jogo aconteceu quase ao mesmo tempo, fora do radar do público comum. O Banco Central protocolou no Supremo um pedido formal de esclarecimentos direcionado ao ministro Dias Toffoli, questionando a realização de uma acariação no caso Banco Master marcada para o meio do recesso judiciário, entre Natal e Ano Novo. Tecnicamente, o recurso é chamado de embargos de declaração. Politicamente, o gesto foi lido como um recado direto. O Banco Central não aceita mais ser empurrado para dentro de um jogo que considera arriscado, confuso e potencialmente destrutivo para a economia. Fontes afirmam que esse movimento indica algo ainda maior em preparação. O entendimento nos bastidores é que o Banco Central já percebeu a gravidade do problema e estuda, sim, entrar com mandado de segurança. Se isso acontecer, o caso pode sair das mãos de quem hoje conduz e cair para outro ministro do STF, algo raríssimo e explosivo. E aí entra um ponto crucial. Talvez essa piscina não dê pé para Alexandre de Moraes. O que antes era um confronto entre judiciário e grupos políticos agora se transformou em embate direto com o mercado financeiro, com a Faria Lima e com o coração do sistema bancário. E esse é um tipo de briga que muda tudo. O que está em jogo agora vai muito além de prisões, acariações ou narrativas jurídicas. O que se desenha é uma disputa aberta entre poderes informais da República. De um lado, ministros do STF tentando manter controle absoluto da situação. Do outro, o Banco Central, instituições financeiras e associações do mercado reagindo ao que enxergam como uma ameaça direta à segurança jurídica do país. A acariação determinada por Dias Toffoli é o centro dessa crise. Nos bastidores, ninguém consegue explicar com clareza por que um procedimento desse tipo precisaria ocorrer com tamanha urgência em pleno recesso, antes mesmo de depoimentos formais terem sido colhidos. A lógica jurídica tradicional simplesmente não fecha. É exatamente isso que o Banco Central questiona. Quais seriam os pontos controversos a serem esclarecidos? Em que condição o diretor de fiscalização está sendo chamado? Como testemunha ou como acusado? Ele fala em nome da instituição ou em caráter pessoal? Essas dúvidas não são técnicas apenas, são explosivas. Existe o temor real de armadilhas processuais. Uma testemunha é obrigada a falar a verdade. Um acusado não. A simples definição desse papel muda completamente o jogo.
E mais, há o receio de que esse diretor seja colocado numa posição vulnerável justamente por ser, segundo relatos, uma das pessoas que teria sofrido pressão no caso Banco Master. A leitura feita por analistas de bastidores é dura. Essa cariação pode não ser sobre esclarecer fatos, mas sobre redistribuir responsabilidades, diluir pressões, talvez tentar reverter decisões que já deveriam estar encerradas, como a liquidação do Banco Master. Se essa liquidação for revertida, o impacto na economia brasileira seria devastador. A mensagem para o mercado seria clara: decisões técnicas podem ser anuladas por pressão política ou judicial. Isso significaria o colapso da confiança institucional. Por isso, a reação do Banco Central não é trivial, é histórica, e foi acompanhada por notas públicas de bancos e fintechs em defesa da autoridade monetária. Isso não é gesto simbólico, é sinal de alinhamento contra o que está sendo percebido como abuso de poder. Enquanto isso, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, segundo fontes, estariam isolados e pressionados. A sensação dentro do sistema é de que ambos estão, neste momento, lutando politicamente pela própria sobrevivência institucional. O que antes parecia intocável agora sofre resistência real. O silêncio do governo Lula também chama atenção. O Planalto, até agora, evita se envolver diretamente, o que para muitos indica cálculo político. Deixar o STF e o mercado se enfrentarem pode ser uma estratégia, mas também pode sair completamente do controle. Na avaliação do BR Brasil Notícias, o Brasil entrou numa fase perigosíssima. Quando o Judiciário, Banco Central, mercado financeiro e forças de segurança passam a se chocar simultaneamente, o risco institucional é máximo. Não há vencedores fáceis nesse tipo de embate. O que vem a seguir pode definir os rumos do país por muitos anos. Ou o sistema recua e recompõe limites, ou alguém será atropelado nesse confronto de gigantes. Nós seguimos atentos, acompanhando cada movimento, cada bastidor e cada decisão que não aparece nos discursos oficiais. Se você quer entender o que realmente está acontecendo no Brasil real, se inscreva agora no BR Brasil Notícias, ative o sino, compartilhe e fique conosco. Aqui a gente não foge da verdade. Fontes afirmam que esse movimento indica algo ainda maior em preparação. O entendimento nos bastidores é que o Banco Central já percebeu a gravidade do problema e estuda, sim, entrar com mandado de segurança. Se isso acontecer, o caso pode sair das mãos de quem hoje conduz e cair para outro ministro do STF, algo raríssimo e explosivo. E aí entra um ponto crucial. Talvez essa piscina não dê pé para Alexandre de Moraes. O que antes era um confronto entre judiciário e grupos políticos agora se transformou em embate direto com o mercado financeiro, com a Faria Lima e com o coração do sistema bancário. E esse é um tipo de briga que muda tudo. O que está acontecendo em Brasília é muito maior do que parece. Não é apenas mais um escândalo, não é mais um rumor, e definitivamente não é coincidência. Alexandre de Moraes, o homem que por anos foi tratado como intocável, está agora cercado por todos os lados. E o mais impressionante, quem está preparando o golpe final pode ser justamente quem ele ajudou a colocar no poder. Sim, você ouviu direito. Lula quer o impeachment de Alexandre de Moraes em 2026. E o motivo por trás disso está ligado diretamente ao escândalo do Banco Master, um caso que expôs, de forma brutal, as entranhas de um sistema que se julgava eterno. O mesmo sistema que blindou, protegeu e aplaudiu Moraes durante 6 anos, agora o entrega de bandeja para o abate. E tudo começou quando o nome dele apareceu onde não deveria estar, em reuniões suspeitas, contratos milionários e pressões dentro do Banco Central. O Brasil está vendo, em tempo real, o castelo de cartas do Supremo começar a ruir. O homem que mandava calar jornalistas, que determinava quem podia ou não falar, agora enfrenta o silêncio ensurdecedor da própria imprensa que o defendia. A Globo, a Band, a CNN, o Estadão, todos, de repente, descobriram que Moraes existe e que ele erra. Por que agora? Porque todos juntos. Nada disso é por acaso. E o detalhe que muda tudo, as ligações com o Banco Master e o envolvimento da esposa de Moraes em contratos de valor absurdo, que agora estão sendo usados como munição para destruí-lo politicamente. O cenário é claro. Lula quer abrir espaço para indicar novos nomes ao Supremo, garantir o controle total da Corte e, de quebra, eliminar quem pode se tornar um obstáculo para 2026. Moraes, que achava ter o poder absoluto,
agora é visto como peso morto. E o sistema, como sempre, não hesita em descartar seus próprios peões quando eles se tornam inconvenientes. Mas há algo muito mais profundo nisso tudo, algo que ninguém no consórcio da mídia vai te contar. O caso do Banco Master não é apenas sobre corrupção ou conflito de interesses. É o gatilho de uma guerra silenciosa dentro da esquerda, uma guerra que pode redefinir completamente o tabuleiro político até as eleições de 2026. Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos expor os bastidores que a grande imprensa tenta esconder, e entender por que o escândalo do Banco Master pode ser o início do fim de uma era no Supremo Tribunal Federal. Então presta atenção. Antes da gente continuar, faz uma coisa simples, mas que muda tudo. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Isso aqui não é só mais um conteúdo, é parte de uma batalha pela verdade. Cada like, cada inscrição e cada compartilhamento faz esse vídeo furar o bloqueio da censura e chegar a quem precisa ouvir o outro lado da história. Vamos voltar alguns meses no tempo, porque nada, absolutamente nada do que está acontecendo agora é por acaso. Tudo começou de forma silenciosa, com uma sequência de decisões e movimentações que, vistas isoladamente, pareciam detalhes burocráticos. Mas quando se coloca tudo lado a lado, o desenho fica nítido. Havia uma rede de interesses cruzados entre o Supremo, o Banco Central, o sistema financeiro e o governo. E é dentro dessa rede que o nome Alexandre de Moraes surge, não mais como juiz, mas como personagem central de uma trama que mistura poder, dinheiro e sobrevivência política. No meio de 2025, quando ninguém esperava, estourou nos bastidores de Brasília o caso Banco Master. Um banco médio, com sede em São Paulo, mas com conexões poderosas na política, nas campanhas eleitorais e dentro do sistema bancário. O nome do Banco Master começou a aparecer em relatórios internacionais ligados à Seção 301, uma sanção dos Estados Unidos voltada a combater operações financeiras suspeitas, especialmente aquelas com vínculos com lavagem de dinheiro e regimes autoritários. Essa pressão internacional acendeu o alerta dentro do governo brasileiro. E quem apareceu tentando apagar o incêndio? Alexandre de Moraes. Pouco tempo depois, surgem as primeiras suspeitas de que Moraes teria se reunido pessoalmente com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para tratar justamente dos impactos dessas sanções e da situação do Banco Master. O problema é que as datas não batiam. Segundo as notas oficiais, essas reuniões teriam acontecido em julho de 2025, mas a Lei Magnitsky, usada como justificativa por Moraes, só foi aplicada em setembro. Ou seja, Moraes dizia estar debatendo os efeitos de uma lei que ainda nem existia. A imprensa percebeu a incongruência e começou a farejar que havia algo errado, mas isso era só a ponta do iceberg, porque na sequência foi revelado que o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barcy de Moraes, tinha um contrato de 129 milhões de dólares com o Banco Master. Um contrato que previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de dólares por 3 anos, sem escopo técnico claro, sem explicação pública, e com um detalhe. O contrato começou justamente quando o banco entrou em colapso. O mesmo Banco Master que buscava desesperadamente ser salvo por uma operação com o Banco de Brasília, BRB, controlado pelo governo do Distrito Federal. E quem teria intermediado essa tentativa de resgate? De acordo com reportagens da Malu Gaspar, do jornal O Globo, Alexandre de Moraes. As matérias mostravam que Moraes ligou várias vezes para Galípolo, pelo menos 5 vezes em um único dia, pressionando o Banco Central a autorizar a compra do Master pelo BRB. Uma operação que, segundo a Polícia Federal, envolvia fraudes bilionárias. A PF estimou 12 bilhões de reais em operações fraudulentas, papéis falsificados, movimentações irregulares e tentativas de esconder prejuízos que poderiam levar à falência total do banco. E tudo isso enquanto o escritório da esposa do ministro recebia milhões. Quando isso veio à tona, a situação explodiu, porque pela primeira vez em 6 anos, a imprensa progressista, que sempre tratou Moraes como herói, passou a questionar suas ações. Primeiro foi a Malu Gaspar, depois o Estadão e logo o Jornal Nacional. E não foi apenas uma reportagem.
O Jornal Nacional dedicou longos minutos ao caso, exibindo as notas contraditórias de Moraes e do Banco Central, mostrando as inconsistências e cobrando explicações. Foi um terremoto. O mesmo noticiário que o tratava como símbolo da democracia agora insinuava tráfico de influência. Depois veio a Band com perguntas diretas. E se fosse o presidente da República ou o presidente do Senado cujo cônjuge tivesse um contrato milionário com um banco sob suspeita? O que o ministro Moraes faria? A resposta estava nas entrelinhas. Moraes teria mandado prender. Mas no caso dele, o silêncio reinava. A reação dentro do Supremo foi imediata. Nos bastidores, ministros como Dias Toffoli e Gilmar Mendes tentaram conter o dano. Mas o estrago já estava feito. O caso já tinha deixado de ser uma suspeita e se tornado uma crise institucional. E aí veio a nota oficial. Moraes divulgou um texto curto, tentando encerrar o assunto, dizendo que as reuniões com Galípolo se referiam apenas à Lei Magnitsky. Mas a própria jornalista Malu Gaspar foi à TV, ao vivo, e desmentiu. Ela explicou que a reunião citada por Moraes era outra, em data diferente, e que o ministro estava tentando confundir o público. O episódio foi um divisor de águas. A credibilidade de Moraes, até então inabalável dentro do sistema, começou a derreter. E quando a Daniela Lima, comentarista da Globo News, admitiu publicamente que o ministro errou ao interceder junto ao Banco Central, ficou claro, o muro de proteção havia caído. De repente, o homem mais poderoso do Brasil estava sendo abandonado por todos. Por jornalistas que o defenderam, por aliados políticos e até por setores da esquerda que passaram a vê-lo como ameaça. E é aqui que entra a parte mais sensível. Nos bastidores do Planalto, já se comentava que Lula não apenas sabia de tudo, como estava usando o escândalo para preparar o terreno. Segundo relatos apurados por veículos independentes, Lula teria dito a aliados que, se o caso continuar crescendo, ele apoiaria a ideia de renovação no Supremo. Em outras palavras, impeachment. A jogada é simples. Com Moraes fragilizado, Lula abre espaço para nomear novos ministros leais, controla a corte, neutraliza possíveis resistências e entra em 2026 com o Supremo alinhado ao seu projeto de poder. Por isso, o silêncio de Lula não é desatenção, é estratégia. Ele observa o desgaste de Moraes, deixa a imprensa fazer o serviço sujo e se prepara para colher o resultado político no momento certo. E no meio disso tudo, o Banco Master se torna o pivô de um escândalo que vai muito além das cifras. É o símbolo de uma engrenagem que misturou interesse financeiro, proteção institucional e jogo de poder. Uma engrenagem que agora se voltou contra quem ajudou a construir. O mais impressionante é a mudança de narrativa. A mesma imprensa que chamava qualquer crítica a Moraes de ataque à democracia, agora fala em crise ética, tráfico de influência e até razão para impeachment. O tabuleiro virou, e virou rápido demais. Hoje, o que se vê é um ministro isolado, tentando apagar incêndios com notas oficiais e silêncio estratégico, enquanto os jornais que o idolatravam agora o tratam como escândalo da semana. E por trás disso, o eco de um nome: Lula. Porque é impossível ignorar que o enfraquecimento de Moraes fortalece apenas um homem: o presidente que sempre quis o controle absoluto sobre o Supremo Tribunal Federal. E é exatamente aqui que a história muda de tom. Porque o escândalo do Banco Master não é apenas o fim da blindagem de Moraes, é o início de um novo ciclo político no Brasil. Um ciclo em que o próprio sistema começa a devorar seus criadores. Agora tudo se encaixa. A cada nova informação revelada, a sensação é a mesma. Nada disso foi um erro. Foi uma estratégia. Porque o que parecia um simples escândalo bancário, na verdade, foi o gatilho de uma operação política cuidadosamente montada para redesenhar o tabuleiro do poder. E no centro dessa operação está Lula. Enquanto a imprensa fingia indignação, o Planalto assistia ao colapso de Alexandre de Moraes com um sorriso discreto no rosto. Porque, no fundo, tudo o que está acontecendo agora serve diretamente aos interesses de Lula. Pense comigo, durante anos, o Supremo foi a fortaleza que blindou o sistema. Moraes foi o executor dessa blindagem. Ele fez o serviço pesado,
garantiu o silêncio de opositores, perseguiu vozes conservadoras e sustentou o discurso de que tudo era em nome da democracia. Mas Lula nunca confiou totalmente em Moraes. Ele sabia que, no fundo, Moraes tinha laços fortes com o Centrão, com a Faria Lima e com setores que não se curvam integralmente ao PT. Por isso, bastou uma brecha, um contrato suspeito, um erro de cálculo, um vazamento, para que o presidente enxergasse ali a oportunidade perfeita, livrar-se de um aliado que se tornou perigoso. E essa oportunidade surgiu com o escândalo do Banco Master. Assim que as investigações começaram a atingir o coração do Supremo, o Palácio do Planalto mudou de postura. Nenhuma nota pública em defesa de Moraes, nenhum gesto de solidariedade, nenhum telefonema. O silêncio de Lula era ensurdecedor e revelador. Nos bastidores, segundo relatos que circulam entre parlamentares, o próprio Lula teria dito que é melhor deixar o processo seguir. Traduzindo, deixa o sistema engolir o próprio homem que o sustentou. E há um motivo político muito claro por trás disso. O mandato de Moraes vai até 2030, mas se ele cair antes, se for afastado por impeachment, Lula ganha o direito de indicar mais um nome ao Supremo. E não apenas isso. Ele aumenta sua influência direta sobre as decisões que envolvem o governo e as eleições de 2026. É o sonho de qualquer presidente que busca controle total do poder. E o que começou como um escândalo financeiro se transforma diante dos nossos olhos em um xadrez de sobrevivência política. O Banco Master foi o estopim, mas o objetivo é outro: a recomposição do Supremo sob comando de Lula. E tudo indica que essa estratégia começou a ser costurada muito antes da crise vir à tona. Veja o padrão. Em 2025, Lula tentou emplacar Jorge Messias, o Bessias dos tempos do petismo, como ministro do Supremo. A indicação encontrou resistência no Senado, especialmente em Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, que não engoliram o jogo do Planalto. Naquele momento, Moraes foi visto como um obstáculo para o governo avançar no controle institucional. E agora, ironicamente, o mesmo Lula que foi blindado por Moraes vê nesse escândalo a chance de empurrar o ministro para fora. Uma jogada política de precisão, limpa o caminho, cria uma vaga, nomeia alguém de confiança e fortalece sua base jurídica até o próximo ciclo eleitoral. Mas o que mais chama a atenção é a sincronia dos ataques. De repente, toda a grande imprensa decide descobrir irregularidades em um ministro que foi idolatrado durante anos. Globo, Folha, Estadão, CNN, Band. Todos publicando matérias simultaneamente, repetindo as mesmas frases, as mesmas suspeitas, as mesmas fontes. Nada disso é espontâneo. Isso é coordenação. Alguém liberou o sinal verde. E esse alguém tem poder o bastante para fazer a mídia de esquerda inverter o discurso da noite para o dia. E repare na mudança de tom. Antes bastava questionar Moraes para ser taxado de antidemocrático. Agora, os mesmos jornalistas dizem abertamente: ele errou. É grave. Pode ser caso de impeachment. A palavra impeachment, que era proibida quando se tratava de ministros do Supremo, agora virou pauta diária. E quem mais ganha com isso? Lula. Porque a pressão vem da imprensa, não do governo. Ele se mantém neutro, com as mãos limpas, enquanto o cerco se fecha. É o golpe político perfeito: derrubar sem sujar as mãos. E há outro detalhe que explica o silêncio do Planalto. O escândalo do Banco Master também envolve personagens muito próximos ao governo. Advogados ligados ao PT, empresários que financiaram campanhas e figuras que circularam entre Brasília e São Paulo nos bastidores da operação. Para Lula, deixar o caso explodir tem um duplo efeito. Desgasta Moraes e desvia o foco de quem realmente se beneficiou do sistema. A lógica é simples. Destrua o mensageiro, salve a estrutura. O sistema troca de peça, mas o jogo continua o mesmo. E agora, com o nome de Moraes queimado e a imprensa abrindo o caminho, o Planalto começa a preparar o discurso da renovação institucional. Um discurso que na prática significa impeachment técnico e substituição estratégica. Moraes se torna o bode expiatório perfeito. Ele paga pelos abusos que o próprio sistema pediu que cometesse. É descartado quando deixa de ser útil. E a máquina segue rodando.
Mas o que Lula talvez não esperasse é que essa manobra pudesse gerar uma reação inversa, a exposição pública dos bastidores entre o Supremo, o Banco Central e os grupos financeiros que sustentam o poder político no Brasil. Porque quanto mais essa história é revelada, mais brasileiros percebem que o problema não é um nome, é o sistema inteiro. Um sistema que fabrica heróis e vilões conforme a conveniência do momento. Agora, o jogo está escancarado. Moraes foi usado e agora está sendo descartado. E o Banco Master foi apenas a faísca que revelou o verdadeiro combustível dessa fogueira, o poder absoluto. E sabe o que mais espanta em tudo isso? Não é o escândalo em si, é o silêncio seletivo. Durante anos, qualquer crítica a Alexandre de Moraes era tratada como crime. Deputados foram cassados, jornalistas foram censurados, cidadãos comuns foram processados por expressar opinião. Mas agora, quando a própria imprensa admite que Moraes errou, que ele interferiu em assuntos de interesse pessoal, que mentiu em nota oficial, que agiu fora dos limites éticos, o que acontece? Nada. Nenhuma operação da Polícia Federal, nenhuma apreensão, nenhuma censura. Então eu pergunto, desde quando errar se tornou aceitável dependendo de quem erra? Quando um conservador é acusado, o processo começa antes da investigação. Mas quando é um ministro do Supremo, vale tudo, até reunião secreta com banqueiro e contrato de 129 milhões com a esposa. Desde quando isso virou normal? Desde quando o poder passou a ser o único critério de inocência? A verdade é dura, mas precisa ser dita. No Brasil de hoje, não existe mais moral pública, existe conveniência. E o mesmo sistema que dizia proteger a democracia, agora tenta esconder o próprio reflexo no espelho. É revoltante ver jornalistas, políticos e ministros agirem como se o povo fosse ingênuo. Como se ninguém percebesse que há 2 pesos e 2 medidas. Eles acham que basta mudar a manchete e tudo se apaga. Mas não se apaga. Porque o brasileiro acordou. A indignação não é mais monopólio da esquerda. O povo vê, entende e compara. Se fosse qualquer nome ligado à direita, a manchete seria escândalo de corrupção, crime de influência, vergonha nacional. Mas como o nome é Moraes, o verbo muda. Situação delicada, mal entendido, erro administrativo. Ironia é pouco, é deboche institucional. E onde estão agora os mesmos que gritavam ninguém está acima da lei? Onde está o ninguém pode tudo? Porque até aqui, o único que pôde tudo foi Moraes. E o sistema o deixou acreditar nisso, até o momento em que precisou descartá-lo. O mais cínico é ver jornalistas de estúdio se comportando como se tivessem acabado de descobrir o óbvio. Durante 6 anos, ignoraram abusos, censura, perseguição e arbitrariedade. Mas bastou o nome da esposa aparecer num contrato de 129 milhões para eles se lembrarem da ética. Agora, subitamente, a mesma imprensa que chamava Moraes de herói da democracia o chama de problema institucional. E o que muda? Nada. O problema continua o mesmo. O poder continua concentrado nas mesmas mãos, apenas trocando de rosto. Mas o que eles não esperavam é que essa indignação não ficasse restrita à direita. Hoje, até parte da esquerda está desconfortável, porque o que está em jogo já ultrapassou partidos e ideologias. É uma crise moral, é o colapso da credibilidade das instituições. O STF, que deveria ser exemplo de imparcialidade, tornou-se palco de vaidades e acordos. O governo, que prometia transparência, agora joga xadrez com a biografia dos próprios aliados. E a imprensa, que dizia fiscalizar o poder, virou o instrumento do poder, até ser usada e descartada também. É um ciclo de hipocrisia, e Moraes é só o capítulo mais visível dele. Mas há um detalhe que nenhum deles consegue apagar. A indignação popular não obedece mais à narrativa. Não adianta tentar reescrever os fatos. Não adianta fingir que tudo é teoria da conspiração. Quando o povo sente a injustiça, não precisa de manual. Ele sabe que algo está errado, e algo está profundamente errado. O país que prende jornalistas por opiniões agora assiste a ministros sendo denunciados por contratos milionários. E a resposta institucional é o silêncio.
Isso não é justiça. Isso é conveniência política travestida de legalidade. E enquanto o sistema tenta nos convencer de que tudo está sob controle, o Brasil real está olhando e perguntando: quem controla o controlador? Essa é a pergunta que nenhum deles quer responder. Porque a resposta desmonta toda a farsa. E é por isso que eles têm tanto medo de que essa verdade se espalhe. O que nós estamos vendo agora não é apenas o fim de um ministro. É o colapso de um modelo inteiro de poder. Um modelo que acreditava ser eterno, mas que começou a ruir quando o próprio sistema se voltou contra si mesmo. O caso do Banco Master foi só a faísca. A explosão real está acontecendo agora, nos bastidores, nas redações, nos tribunais e principalmente na consciência do povo brasileiro. Porque quando o sistema começa a atacar um dos seus, é sinal de que algo grande está em jogo. Alexandre de Moraes, o homem que se achava inatingível, virou alvo do próprio grupo que o transformou em ídolo. E quem está por trás dessa reviravolta? O mesmo homem que sempre operou no silêncio, com a frieza de quem entende o poder como um tabuleiro. Lula. Sim, Lula está jogando xadrez. E cada movimento dele tem um propósito muito claro: controlar o Supremo Tribunal Federal até 2026. Porque sem o Supremo nas mãos, o projeto de poder petista não sobrevive. Sem juízes alinhados, não há blindagem para os escândalos, não há garantias para as manobras, não há muro para segurar o avanço da direita. E é por isso que, enquanto todos olham para o escândalo do Banco Master, Lula observa o tabuleiro completo. Ele não enxerga um ministro caindo, ele enxerga uma oportunidade. Ao deixar Moraes sangrar em praça pública, Lula cria o discurso perfeito, o discurso da renovação institucional, da moralização do Supremo, da reconstrução da confiança. Mas, no fundo, tudo se resume a uma palavra: domínio. O impeachment de Moraes, se vier, não será justiça, será estratégia. E o nome que ocuparia essa cadeira seria escolhido a dedo. Alguém submisso, obediente, disposto a obedecer ordens políticas travestidas de decisões jurídicas. E o mais impressionante é que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. A imprensa, que antes tratava Moraes como herói da democracia, agora o chama de problema ético. Os mesmos jornalistas que perseguiam qualquer um que o criticasse agora o atacam sem piedade. Mas ninguém se pergunta o porquê dessa mudança repentina. É simples. Alguém liberou o ataque. E esse alguém está dentro do poder. É o mesmo Lula que, desde o retorno ao Planalto, sonha em ter o Supremo como extensão do Palácio do Alvorada. Enquanto o povo trabalha, paga impostos e tenta sobreviver, há uma guerra sendo travada nas sombras. Uma guerra pelo controle total das instituições, das leis e principalmente da verdade. Mas existe algo que eles ainda não conseguiram controlar: a consciência do povo brasileiro. E é aí que entra o ponto mais importante dessa história. O brasileiro mudou. A direita amadureceu. A informação circula, mesmo sob censura. O cidadão comum aprendeu a conectar os pontos, a identificar manipulação, a reconhecer discurso pronto. Hoje, o poder não está mais apenas em Brasília. Está nas mãos de quem tem coragem de falar, de questionar, de compartilhar o que a velha imprensa tenta esconder. E é justamente isso que apavora o sistema. Por isso eu te peço, e não é um pedido qualquer, é um chamado. Se você chegou até aqui, se entendeu o que está em jogo, não fique em silêncio. Compartilhe esse vídeo. Mande para seus grupos, amigos, familiares. Publique nas redes, envie no WhatsApp, no Telegram, onde for. Cada compartilhamento é uma faísca de luz em meio à escuridão da mentira. Cada pessoa que entende o que está acontecendo se torna um elo dessa corrente de resistência. Porque este vídeo não é entretenimento. É alerta, é informação, é ato político. O silêncio deles é o combustível da mentira. A nossa voz é o antídoto. Eles tentam apagar a verdade. Mas a verdade sempre encontra um caminho. O que começou com um escândalo bancário pode terminar com uma virada histórica. Se o povo permanecer de pé, consciente e unido, o sistema cai. E o Brasil renasce. Brasil acima de tudo.
Deus acima de todos, e a verdade acima do sistema.